irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos dar início a este culto de louvor ao nosso Deus. Hoje, através deste culto, queremos destacar o tema Semeadores da Paz. E ao darmos início a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Irmãos e irmãs, somos todos chamados para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouçamos nesse instante o cântico Por Isso Reina, em adoração a Deus.
grandioso e eterno Deus, Deus cheio de graça, amor, misericórdia, Deus soberano, Deus santo, cheio de majestade, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo e estamos reunidos através deste culto para louvar, bendizer e adorar ao Teu santo e bendito nome. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Por isso, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e que nós, os Teus filhos, possamos sempre, neste culto e também em outros momentos da nossa vida, louvarmos ao Seu santo e bendito nome. Recebe a expressão de louvor e adoração da Tua igreja. Apresentamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante faremos a leitura bíblica que se encontra no Salmo 122. Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos e irmãs, este salmo nos chama, como povo de Deus, a celebrar a Deus, a louvar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este salmo chama o povo de Deus para, como rebanho do Senhor, promover a paz e viver em unidade. Por isso, nesse instante, cantemos o hino 260, Um Só Rebanho. Oh
instante, irmãos e irmãs, faremos a confissão de pecados. Leitura bíblica que faremos na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. E o texto da carta de Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos e irmãs, este texto chama-nos à reflexão para que tiremos do coração tudo aquilo que é ruim e busquemos a sabedoria lá do alto, para que o nosso coração seja cheio das virtudes da vontade de Deus. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, Espírito do Trino Deus.
Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, os teus filhos e filhas se apresentam diante do Senhor, reconhecendo que são pecadores, pecadoras, e que todos nós carecemos da tua misericórdia e do teu perdão. Muitas vezes pecamos por atitudes que são contrárias à tua vontade. Também muitas vezes pecamos por atitudes que são da tua vontade, mas que deixamos de fazer. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que somos imperfeitos, que somos fracos, mas confiamos nas tuas misericórdias e confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão e perdão dos nossos pecados. É por isso que nesse instante de oração suplicamos humildemente: Senhor, tem misericórdia de nós e venha em nosso auxílio, derramando o precioso perdão sobre toda a tua igreja. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração, e conduza-nos através do teu Santo Espírito para o caminho da tua vontade. Reconhecemos que não merecemos, mas confiamos no maravilhoso perdão que o Senhor tem por nós. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, anuncia: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé, somos perdoados e temos paz com Deus. Por isso, cantemos com muita alegria nesse instante: caminhamos pela luz de Deus. Dando continuidade a estes atos de louvores a Deus através deste culto, nesse instante juntos cantaremos canções que falam da nossa dependência de Deus. Precisamos da presença de Deus, da direção do seu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que de fato possamos ser instrumentos de paz, semeadores da paz. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Espírito
Deus Consolador, Espírito do Pai, que nos traz graça e paz, revelando o perdão. Precisamos de Ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, restaurar o nosso ser, enche-nos de Ti, ó Espírito de amor, forças para continuar e as promessas alcançar. Precisamos de Ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, restaurar o nosso ser, enche-nos de Ti, ó Espírito de amor, forças para continuar e as promessas alcançar.
Irmãos e irmãs, nós vamos nesse instante meditar na palavra de Deus. Que o nosso coração se aquete nesse instante e estejamos todos atentos à voz da palavra de Deus. Quero fazer a leitura para a nossa meditação neste culto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de meditação na Tua Palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua Palavra, para que possamos colocá-la em prática na nossa vida diária. Nos abençoe, nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este versículo está dentro do conjunto das bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Nós vivemos, irmãos e irmãs, em um mundo marcado pelos conflitos. Esta é uma das sinalizações das Escrituras Sagradas. Jesus alertou sobre a realidade dos conflitos. Ele disse que haveria um tempo em que o filho seria contra o pai, o irmão contra o irmão, nação contra nação. Podemos perceber então que os conflitos estão presentes em todos os cantos deste mundo. Por exemplo, atualmente temos presenciado os sérios conflitos no Afeganistão. E é interessante observarmos que muitas pessoas comentam e ficam muitas vezes perplexas e até revoltadas com aqueles conflitos que ocorrem no Afeganistão. Mas, irmãos e irmãs, também temos presenciado sérios conflitos no Brasil, especialmente os conflitos entre os políticos, bem como também os conflitos entre muitas pessoas por causa de suas preferências políticas
ou preferências por líderes políticos. Interessante. Muitas dessas pessoas que estão envolvidas nestes conflitos aqui no Brasil ficam muitas vezes alarmadas com os conflitos no Afeganistão. Não seria uma contradição? Inclusive, irmãos e irmãs, as redes sociais estão impregnadas de conflitos, inclusive conflitos entre irmãos de fé, por causa de opinião ou escolha de segmento político. Isto é lamentável. Num cenário como este, em que o conflito campeia solto pelo país e pelo mundo, o crente em Cristo é chamado para semear a paz. Por isso, os semeadores da paz, os cristãos pacificadores, devem ter atitudes de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nesse instante, irmãos e irmãs, nesta meditação da palavra de Deus, quero destacar 4 atitudes que os cristãos pacificadores devem cultivar em tempos de conflito. A primeira atitude que queremos destacar é que cristãos pacificadores devem buscar a paz. O Salmo 34, versículo 14 diz: busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Este versículo do Salmo 34 é tão importante para o povo de Deus, tão importante para os cristãos, que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, reproduz este versículo do Salmo, onde também ele diz: busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Há pessoas que não têm disposição para buscar a paz. E mais grave do que isso, irmãos e irmãs, há crentes que não têm disposição para buscar a paz, mas sempre estão prontos para o conflito, para o embate. Não é estranho? Porém, cristãos pacificadores nunca se cansarão de buscar a paz. Pelo menos farão isso em 2 sentidos. Em primeiro lugar, sempre buscarão o príncipe da paz, a fonte da paz, que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em segundo lugar, cristãos buscam a paz e procurarão sempre o caminho da paz. Irmãos e irmãs, cristãos pacificadores devem buscar a paz. Em segundo lugar, queremos destacar, irmãos e irmãs, que os cristãos pacificadores devem promover a paz. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 18, está escrito: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Justiça e paz andam juntas. Inclusive o Salmo 85, versículo 10 diz: justiça e paz se beijaram. Veja que coisa bonita. Isto significa dizer, irmãos e irmãs, que não pode se estabelecer justiça se não for pela paz. Justiça e paz andam juntos. Por isso que Tiago, na sua carta, escreve:
é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isto significa dizermos, irmãos e irmãs, que não se estabelece justiça e paz com espírito de agressão. Não se estabelece justiça e paz com espírito de intolerância. Não se estabelece justiça e paz com disposição para brigas e discórdias. Não se estabelece justiça e paz com o espírito de divisões e contendas. Também não se estabelece justiça e paz com ataques aos semelhantes. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso perguntar: um semeador de paz defende a violência ou atos violentos? Um semeador de paz defende atos de intolerância contra o próximo? Um semeador de paz incentiva atos de agressão ao próximo? Um semeador de paz tolera atos de conflitos, contendas ou guerras? Acredito, irmãos e irmãs, que a resposta para cada uma destas perguntas é não. Um semeador de paz não pode concordar com estas coisas, não pode participar destas coisas. Um semeador de paz deve promover a paz. Cristãos pacificadores sempre farão opção pela paz. Cristãos pacificadores devem promover a paz. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar que cristãos pacificadores devem viver em paz. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, está escrito: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Veja que o texto bíblico está alertando: se possível, quanto depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Irmãos e irmãs, nem sempre as pessoas quererão conviver em paz umas com as outras. Interessante, irmãos e irmãs, o que diz o Salmo 120, versículos 6 e 7. Ali está escrito: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Veja, irmãos e irmãs, parece que as palavras do Salmo 120 foram escritas ontem. Foram escritas para os dias de hoje. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pelo conflito, eles teimam pela contenda, eles teimam pela guerra. Ah, irmãos e irmãs, o texto bíblico de Romanos 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Irmãos e irmãs, o fato de alguém não ser a favor da paz, não querer estabelecer paz nos relacionamentos, isso não nos dá o direito de então mudarmos o nosso rumo e trilharmos pelo caminho dos conflitos e da contenda. Ah, já que a pessoa não quer ter paz comigo, então eu também vou pagar com a mesma moeda. Não. O texto está nos dizendo: o que depender de você, tenha paz. Se a pessoa não, você tenta, mas a pessoa não quer ter paz com você, baixe a guarda.
retraia e coloque diante de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Mas não use a mesma moeda da contenda e do conflito. Um cristão, semeador de paz, não desistirá de viver em paz. Ele naturalmente será um pacificador em todas as esferas da sociedade. Ele será um pacificador na família, será um pacificador no local de trabalho, será um pacificador na escola, será um pacificador na igreja, será um pacificador nos relacionamentos pessoais em geral. Porque cristãos pacificadores devem viver em paz. Se possível, o quanto depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Em quarto e último lugar, irmãos e irmãs, cristãos pacificadores devem orar pela paz. O Salmo 122, versículo 6, diz: orai pela paz de Jerusalém. Aliás, já lemos o Salmo 122 no início deste culto. E o Salmo 122, irmãos e irmãs, destaca a importância da paz para o cotidiano da cidade de Jerusalém. O Salmo 122 diz: reine paz dentro de teus muros. Também diz: eu peço, haja paz em ti, na cidade. E o Salmo 122, então, no versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém. Ah, irmãos e irmãs, orar pela paz de Jerusalém foi a proposta importante do Salmo 122. Mas, consequentemente a isto, nós também devemos dizer: orai pela paz de Paraguaçu Paulista, orai pela paz do estado de São Paulo, orai pela paz do Brasil, orai pela paz no mundo. Orai pela paz. Por que será que a Bíblia incentiva o povo de Deus a orar pela paz? Por quê? Há uma razão muito simples, irmãos e irmãs. A razão é porque quando alguém ora pela paz, certamente não apoiará e nem se envolverá com movimentos que defendem a contenda, com movimentos que defendem a divisão, com movimentos que defendem a discórdia no meio do povo, com movimentos que defendem a intolerância, com movimentos que defendem a agressividade. Quem ora pela paz se compromete com a paz. Alguém orar a Deus pedindo que haja paz na cidade e ao mesmo tempo participar, envolver-se com situações que geram contendas e discórdias, isso está incoerente. Por quê? Porque cristãos pacificadores oram pela paz e se comprometem com a paz. Há cristão, ou melhor, há pessoas que diz: dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu disse pessoas dizem isso, mas infelizmente há crentes que também se comportam assim. Aliás,
este cenário atual brasileiro, especialmente o cenário do ambiente político, tem revelado muitos crentes que falam de paz com a boca, mas as suas atitudes são de contenda, as suas atitudes são de discórdia. Basta nós darmos uma rápida olhada nas redes sociais. Que tristeza! Concluindo, irmãos e irmãs, todo cristão é chamado para ser um pacificador. As bem-aventuranças destacadas por Jesus no capítulo 5 de Mateus não são um conjunto de opções das quais alguns escolhem ser mansos, outros escolhem ser misericordiosos e ainda outros escolhem ser pacificadores. Hoje, neste culto, estamos destacando os pacificadores. Porém, irmãos e irmãs, as bem-aventuranças juntas são a descrição do caráter dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus devem valorizar as bem-aventuranças nas suas vidas, o que se inclui ser um pacificador. E por que os cristãos pacificadores devem sempre buscar a paz, devem promover a paz, devem viver em paz e devem orar pela paz? Por quê? Porque Deus, o nosso Pai Celeste, é um pacificador. Jesus Cristo, Filho de Deus, é um pacificador. O Espírito Santo é aquele que nos oferta o fruto da paz, como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Paz, fruto do Espírito. Vimos nesta reflexão que cristãos pacificadores devem buscar a paz, devem promover a paz, devem viver em paz e orar pela paz. Nesses tempos, nesses últimos tempos que estamos vivenciando aqui no Brasil, como já fiz referência, principalmente no ambiente político atual, tem muitas pessoas cristãs levantando a bandeira verde e amarela e partindo para a contenda, partindo para a discórdia, partindo para o confronto. Tem muitas pessoas cristãs levantando bandeira vermelha e partindo para o confronto, partindo para a discórdia, partindo para a contenda. Não se apresse em querer justificar as suas atitudes. Eu sou cristão, mas... Não se apresse. Mas neste final de reflexão, quero fazer uma proposta aos membros da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista e a todos quantos mais estiverem participando deste culto neste instante. Ao invés de você levantar uma bandeira verde e amarela, ao invés de você levantar uma bandeira vermelha ou qualquer coisa, outra cor que seja, a proposta que fazemos nesse instante é: levante a bandeira branca da paz do reino de Deus. Levante a bandeira branca da paz do reino de Deus. Precisamos ser cristãos na íntegra e não apenas naquilo que nos convém. Portanto, irmãos e irmãs, se de fato somos filhos de Deus e discípulos, seguidores de Cristo, também devemos ser cristãos
pacificadores, devemos ser semeadores da paz. Que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe para que possamos semear a paz em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus, que falou sobre a importância de sermos semeadores de paz. Cristãos pacificadores devem semear a paz. E nesse instante, ouviremos o cântico que chama-nos à reflexão. O cântico: faze de mim uma bênção. Momento do envio, momento em que reservamos para as súplicas e a oração. O Salmo 66, versículo 20, diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Irmãos e irmãs, nesse tempo de oração, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pela realidade que se apresenta no nosso país. E antes deste momento de oração, ouviremos o cântico
Brasil olha para cima. E enquanto ouvimos este cântico, coloquemos em oração a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo todo diante de Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Justo juiz. Oremos, irmãos e irmãs. Bondoso Deus, vivemos em tempos difíceis em nossa nação brasileira, tempos de carestia. Quantos milhões de pessoas passam fome? Vivemos em tempos de crise na política, crise na economia, crise nos relacionamentos, sejam relacionamentos no ambiente da família, nos ciclos de amizades. Quantos conflitos e quantas contendas. Por isso, nesse instante de oração, nós suplicamos: tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do Brasil. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia das autoridades da nossa nação,
que muitas vezes tem perdido a mão na forma de administrar os mais diversos setores da nossa nação. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Ó Deus, nesse instante de oração nós suplicamos que o Senhor continue a guardar a tua igreja, que o Senhor continue a guardar a tua igreja na sua militância de promover a paz, que o Senhor continue a guardar os teus filhos e filhas que se dispõem a semear a paz. Ó Deus, que pela ação maravilhosa do teu Santo Espírito sejamos cristãos prudentes, sejamos cristãos que sempre façam opção pelo caminho da vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarde as nossas famílias, guarde a tua igreja e tenha misericórdia da nossa nação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento do culto. Queremos dar 2 avisos. O primeiro é com relação à contribuição, dízimos e ofertas. Se você quer praticar, consagrar o seu dízimo e oferta, poderá utilizar os dados bancários que estão aparecendo aqui no vídeo. Também queremos dizer, principalmente aqueles que estão assistindo a este culto, mas que ainda não se inscreveram, não fizeram a sua inscrição no canal da nossa igreja, na plataforma do YouTube. Então também queremos pedir, se estas atividades da igreja têm feito bem a você, abençoado a você e a sua família, então se inscreva no canal da igreja, faça a sua inscrição para que você receba sempre as informações a respeito das atividades desta igreja. Nós vamos cantar nesse instante, para o encerramento deste culto, um hino que geralmente cantamos no período do Advento, no período do Advento que é marcado pelo tema da esperança. Mas a letra deste hino é apropriada para todos os momentos. A gente utiliza esse hino muito no tempo do Advento, lá em dezembro. Mas a letra desse hino é muito apropriada para todos os momentos, especialmente para estes momentos que estamos atravessando nesses dias. Que o Cristo de Deus venha de fato nascer em nosso coração, que Ele venha trazer esperança para os brasileiros. Por isso, cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, vem Jesus, nossa esperança.
Oremos todos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. E lembre-se, no transcorrer desta semana, sejamos cristãos pacificadores, cristãos que semeiem a paz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.